Bom dia, pessoal. Olá a todos. Estamos aqui do canal SOS do Direito para a gente trabalhar com o direito penal de uma forma bem tranquila para tentar ajudar os estudos de vocês. E hoje, dando continuidade, nós falamos nas primeiras aulas sobre sanção penal, depois fomos para os princípios do direito penal, atinentes à teoria da pena. Falamos sobre penas, as modalidades, espécies de pena, restritivas de direito, as penas permitidas, as proibidas, a privativa de liberdade, né? E hoje vamos dar continuidade falando sobre dosimetria da pena, que é uma parte que às vezes os alunos se confundem bastante e que é muito simples. A gente tem que procurar uma forma bem tranquila de entender isso, lá no Código Penal, no artigo 55 e seguintes, tá bom? Vamos dar uma olhada no nosso slide aqui. Dosimetria da pena, sistema trifásico. Então, o sistema adotado pelo Brasil em relação à questão de atribuição de pena do juiz aos condenados, ele é trifásico, ou seja, respeita 3 fases, né? A vermos aqui, a primeira fase, como vocês podem ver aí, deixa eu só pegar a caneta aqui. A primeira fase é chamada de de pena base. Então, ou seja, na primeira fase, o juiz vai combinar o que a gente chama de pena base, certo? A pena base é a pena combinada para o crime que está lá no Código Penal, na parte especial. Então eu tenho lá, por exemplo, artigo 121, homicídio, pena, reclusão, 6 a 20 anos. Quando o juiz analisa o mínimo de pena de 6 anos até o máximo de 20 anos, ele estará imputando ali a pena base. É a pena básica mesmo, é a pena inaugural, é a pena inicial, ok? Nessa fase de aplicação da pena base, a gente tem aqui o artigo 68, primeira parte, porque ele fala das 3 fases. Mas a primeira fase, né, a primeira parte, desculpem, é a parte em que o juiz vai combinar a pena base. Como alcançar a pena em concreto? Aí, doutores, para alcançar esta pena em concreto, vamos primeiro tentar diferenciar pena em abstrato de pena em concreto. A pena em abstrato é que está no Código. Então, 6 a 20 anos é pena em abstrato para o crime de homicídio. A pena em concreto é, depois de analisar a pena em abstrato, o juiz vai aferir, na verdade, ele vai estipular um valor de pena para aquela pessoa, analisando o seu grau de reprovabilidade. É aquele caso, um rapaz dá um soco numa pessoa e outro rapaz dá 50 socos numa outra pessoa. É óbvio que o grau de reprovabilidade desse segundo rapaz que deu 50 socos é muito maior. Então o juiz, na hora de imputar a pena base, ele vai dar uma pena base maior do que aquele que só deu apenas um soco naquela vítima, ok? Então esse é o critério que o juiz vai analisar para determinar a pena base. Está lá no artigo 68, critério trifásico, pena base, né? Depois ele vai estabelecer as agravantes e atenuantes. Aqui sim seria a segunda fase, que é a primeira fase, vou colocar dessa forma no slide. E na terceira fase, as causas de aumento e diminuição de pena, ok? E aí vai analisar o quê? O artigo 59 do Código Penal. E o que é que nos fala esse artigo 59? Que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, e bem como o comportamento da vítima, para quê? Para justamente aferir esse grau de reprovabilidade. Então o juiz vai analisar o caso concreto, simplesmente isso. O 59 tem que ser, o 68, que é do critério trifásico, na primeira parte, que fala sobre a pena base, o juiz tem que analisar o 59, ou seja, quem é esse cara? Ele é já um reincidente? Ele é uma pessoa que tem uma conduta social reprovável? Então é aí que ele vai aplicar a pena base baseado nesse grau de reprovabilidade das suas condutas antecedentes e também do crime praticado, do caso concreto. Tá certo? Então olhamos aqui, no 59, ele vai analisar qual a modalidade de pena, depois qual a quantidade de pena, depois o regime de cumprimento dessa pena, depois você vai analisar se é um caso de substituição de pena ou não. Então, doutores, prestem bastante atenção nessa situação. Primeiro ponto, o juiz analisa o quanto de pena. Homicídio, 6 a 20 anos. Então, para esse rapaz,
esse cara, eu vou dar para ele uma pena de 12 anos, porque eu analisei que ele já é um cara, é um criminoso contumaz, ele já vem praticando crime sempre, ele é uma pessoa que sai na rua vadiando, tá? E eu vou aplicar a pena de 12 anos para ele. Nesse segundo momento, tá? Eu vou analisar a pena, primeiro, desculpa, eu acho que eu até confundi. Primeiro a pena, qual pena? Restritiva de direito, privativa de liberdade, tá? Depois a quantidade, aí sim a reprovabilidade vai estar aqui, ó, no segundo momento. Depois o regime de cumprimento, analisando os que a gente já estudou, né? Qual regime vai ser? Detenção, desculpe, semiaberto, aberto, fechado, dentro das possibilidades que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Para crimes punidos com reclusão, tem a possibilidade de regime fechado, semiaberto e aberto, para detenção semiaberto e aberto, lembrando que a reincidência, ela regride o regime subindo para o maior. E lembrando também que a reincidência nos crimes punidos com detenção nunca vai caber regime fechado, somente no caso de transgressão disciplinar em regressão de regime, ok? Então vamos lembrar disso. E no final, analisando o fato, ó, a pena, primeiramente o crime, a pena, a quantidade, o regime, aí sim o juiz vai ver se é caso de substituir a pena ou não. Nós já falamos sobre substituição de pena também, tá certo? Então, vamos olhar aqui, vou dar continuidade no slide, tá? Não vou trazer para mim não. Artigo 59, eu devo sublinhar a parte da análise da culpabilidade. Gente, isso é o mais importante. O juiz, ao aferir a pena base, o juiz, ao arbitrar a pena base, ele vai analisar o fato, como que o delinquente agiu, como que esse acusado agiu, qual foi a sua conduta perante a vítima e perante a própria sociedade. Eu vou analisar o fato, ok? Vamos dar continuidade. Detalhe interessante, que às vezes a gente não repara, a pena base para o tipo qualificado, ela já é diferente. Então veja bem, homicídio, pena 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, pena 12 a 30 anos. Então, o próprio legislador, ao qualificar o crime, ele já quantificou a reprovabilidade como maior. Ele já falou, não, peraí, se o cara praticou homicídio simples, chegou lá e deu um tiro, pá, beleza, 6 a 20 anos. E o juiz vai analisar o fato e vai dar a pena que ele achar suficiente e necessária. Agora, se o cara praticou o crime qualificado, antes do juiz analisar essa reprovabilidade de caráter subjetivo por ele, vai analisar o grau de reprovabilidade, o próprio legislador já o fez de maneira objetiva. Então, todo mundo que praticar homicídio qualificado por motivo torpe ou por futilidade ou qualquer das qualificadoras, emprego de fogo, beleza. O próprio legislador já falou, nesses casos a pena base é maior. Porque a reprovabilidade, a hediondeza, a barbárie com que ele cometeu o crime já foi maior. Bem mais significativo do que um homicídio simples puramente. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui agora para a pena base, algumas considerações. O artigo 59 diz que o juiz deverá analisar a culpabilidade, já falamos isso, que é o juízo de reprovação de um dado comportamento. É o exemplo que eu dei para vocês, ó, duas pessoas de tamanhos diferentes, ou um deu um soco, outro deu 30 socos, a reprovabilidade que deu 30 socos é muito maior. Isso que está tendo, eu já tinha passado para vocês, tá? Doutores, detalhe importantíssimo, maus antecedentes. E a gente, às vezes, confunde demais. Qual a diferença de maus antecedentes para reincidência? Aí que está o problema, né? Problema não tem problema, tem formas objetivas de resolver isso, que o próprio Código Penal já nos diz, tá? Mas vamos ver aqui de uma forma mais explicada, mais pormenorizada no nosso slide, ok? Vamos ver aqui, ó. Peraí só um segundo. Isso. Ó, eu coloquei assim, ó. Maus antecedentes somente em casos de sentença transitada em julgado. Ok. Eu não posso determinar que uma pessoa tenha maus antecedentes sem ela ter sido julgada de maneira finalística por aquele crime. Eu não posso. Princípio da presunção de inocência. Somente o julgamento com caráter de coisa formal e material, trânsito em julgado, que vai dar a mal antecedência para essa pessoa. Ok? Não pode. Não padece de limite temporal, doutores. Olha que interessante isso. Então,
os maus antecedentes que a pessoa possa vir a ter não tem um prazo, como na reincidência, que é de 5 anos. A pessoa cometeu um crime com 18 anos de idade, com 60 ela comete outro. Esse crime com 18 anos pode ser caracterizado lá na pena base para o juiz como grau de reprovabilidade para aumentar essa pena base, mas não pode ser utilizado na segunda fase como reincidência, como agravante genérica. Entendeu? Eu posso usar esse crime anterior de 18 anos de idade para aumentar a pena base. Por quê? É uma má antecedência. Mas eu não posso aumentar na segunda fase, que aumenta muito mais. Tá certo? Então, grave isso. Isso aí é artigo CD, cai demais em prova. Tá bom? Não padece de limite temporal. Mau antecedente não tem limite temporal. Fala lá o artigo 64, inciso 1º. Olha lá. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido o prazo de 5 anos. Isso é reincidência. Tá certo? Mas o mau antecedente não é a mesma coisa. Ele não carece de limite temporal. Porém, doutores, olha aqui embaixo, aqui, ó. Bittencourt, César Roberto Bittencourt, ele assegura o seguinte: deveria sim ter um limite temporal, por analogia em Bonaparte. Lógico, esse é o pensamento dele, tá? Não é majoritário da doutrina. Para ele, até o mau antecedente deveria ter um tempo, um prazo. Porque senão dá uma ideia de perpetuidade, uma ideia de infinitismo. Então quer dizer que esse mau antecedente, esse mau passo, a pessoa nunca pode se ressocializar, se reintegrar, o resto da vida ela vai padecer desse vício que ela cometeu lá no passado quando ela era criança ainda, jovem. É isso? Não pode. No pensamento de César Roberto Bittencourt, não deveria ter um caráter temporal também os maus antecedentes. Vamos lá. Inquérito policial. Olha a perguntinha de prova aqui, gente. Ó. Ação penal no início e inquérito policial. Tá? Pode ensejar mau antecedente em um outro processo? A resposta é não. A súmula 44 do STJ diz que não. Por quê? Justamente por causa do trânsito em julgado, a exigência do trânsito em julgado. Senão, fere o princípio da presunção de inocência. É óbvio, doutores. Maus antecedentes somente na aplicação da pena base. Reincidência não se analisa aqui. Eu posso até também utilizar o mau antecedente, tá? Vejam bem, doutores. Olha que ponto interessante. Na pena base, mau antecedente. Ou seja, a pessoa praticou o crime com 18 anos de idade. Já prescreveu. Passou 5 anos do cumprimento da pena. Ou seja, os efeitos da reincidência se desaparecem. Mas nos maus antecedentes não. E eu estou falando para vocês que eu posso utilizar o mau antecedente como forma de majorar a pena base. Tudo bem. Se ele estivesse no âmbito ainda temporal da reincidência, eu não utilizaria esse crime anterior na primeira fase, eu utilizaria na segunda como agravante. Mas vamos supor que saiu do prazo. E vamos supor que eu tenha 2 agravantes. Eu tenho, por exemplo, a reincidência e também o fato de ter praticado o ato contra um filho. São 2 agravantes. Ok? Beleza. Na primeira fase, eu vou utilizar, tá, esse mau antecedente? Não, eu vou utilizar na segunda como reincidência. Beleza. Só que eu resolvi utilizar, eu juiz, na segunda fase, esta reincidência em detrimento de quê? Do fato de ter praticado o crime contra ascendente ou descendente. Então eu utilizei um agravante, não posso utilizar 2 no caso, e a reincidência eu não vou utilizar na segunda fase, eu vou utilizar na terceira como causa de aumento de pena, circunstância judicial desfavorável. Ou seja, aquilo que era uma reincidência, por uma seletividade minha, eu escolhi uma outra agravante, que foi o caso, ele ter cometido o fato contra ascendente e descendente, poderia utilizar a reincidência, mas resolvi não. Aí o que eu faço com essa reincidência? Eu não vou utilizar ela como reincidência mais, eu utilizo ela como uma, não agravante, mas como uma causa de aumento de pena ou uma circunstância judicial desfavorável na terceira fase. E aí sim, lembrando a vocês, nós vamos falar daqui a pouco também, que a pena base pode sobrepor o máximo ou ficar aquém do mínimo, lá na terceira fase de aplicação da pena da dosimetria. Ok? Entenderam isso? Ótimo, vamos lá. Vamos lá. Passando aqui, reincidência está no artigo 64, inciso 1º, limite temporal 5 anos após o cumprimento da pena, já falamos isso.
Diferença de reincidência e maus antecedentes, também já falamos, né? Está lá no artigo 63 e 64, delimitando o que é a reincidência. Na prática, é a mesma coisa, é a prática anterior de algum crime. Se tiver o prazo de 5 anos, chamo de reincidência. Se não tiver, maus antecedentes. Agora, lembre-se, eu posso nominar um crime anterior praticado, mesmo que esteja no prazo da reincidência, eu posso utilizar ele como mau antecedente também. Só que aí me proíbe de, na segunda fase, utilizá-lo novamente como reincidência, proibindo o quê? O nome in idem. Porque senão eu estaria duplamente purificando aquela pessoa. Só um segundo aqui. Vamos lá. Ok? Como o juiz... pode o juiz, desculpe, aplicar pena maior que a combinada na primeira e segunda fase de aplicação da pena? Também já falamos isso. Ele pode onde? Na terceira fase. Ok? Na terceira fase ele pode. Combinado na primeira e segunda fase, só na terceira. Pena base máxima aplicada impede a aplicação de agravante. Olha que interessante isso. Se eu não posso ir além da pena máxima combinada para o crime na primeira e na segunda fase, eu não posso, se eu aplicar a pena máxima, base máxima, isso me proíbe de aplicar um agravante na segunda fase. Homicídio, 6 a 20 anos. Fui lá, analisei o grau de reprovabilidade da conduta, analisei o modus operandi do autor do crime e atribuí uma pena de 20 anos, pena máxima para homicídio simples. Se ele tiver um agravante da reincidência, na segunda fase eu não posso aplicar. Por quê? Não posso. O legislador já trabalhou da seguinte forma: primeira e segunda fase não se vai nem além da pena máxima e nem aquém da pena mínima. Na terceira, com circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, eu posso estar aquém da pena mínima ou além da pena máxima. Gente, grava isso. Isso é fato, isso vai cair na prova de vocês. Tá? Vai cair na questão número 17. Sei lá, estou chutando aqui, mas vai cair na prova de vocês. Gravem. Primeira e segunda fase não se vai além e nem aqui da pena base atribuída para o crime lá na parte especial. Tá? Terceira fase eu posso ir. Tá bom? Utilizando maus antecedentes, utilizando condutas desfavoráveis, por aí vai. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo sobre dosimetria. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Olha lá, artigo 68. Parágrafo, segunda parte, né? A primeira parte é a pena base. É chamada, gente, de pena intermediária. Então, pena base é a primeira fase, primeira parte do 68, e a segunda parte é a pena intermediária. Olha, eu coloquei os textos assim, para ficar mais fácil vocês compreenderem. Ó. Agravantes só não utilizadas quando qualificam o crime. Olha que importante isso. Eu acabei de falar, mas eu vou repetir. Se eu tiver uma situação agravante que também qualifica um determinado crime, eu não posso utilizar ela como agravante. Então vamos dar um exemplo. Homicídio, tá? Vamos colocar aqui, a reincidência qualifica o crime de homicídio. Então se eu sou reincidente de homicídio, a minha pena já é de 12 a 30 anos, não é mais 6 a 20. Por quê? A minha reincidência já qualificou o crime. Se essa reincidência, esse mau passo meu no passado, serviu para qualificar, aumentando a pena base, eu não posso duplicar a punibilidade, né, a aplicação de pena, utilizando essa reincidência também como agravante na segunda fase. Tá? Non bis in idem. Tá bom? Beleza. Olha aqui, concurso de agravantes e de atenuantes. Quando acontecer isso, o que eu vou fazer? Qual que é a minha solução? Eu vou utilizar a que for de maior preponderância. Vamos ler aqui o artigo 67, rapidinho, doutores. Deixa eu me localizar aqui também. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Quais são elas? Olha lá, as que resultam de motivos determinantes do crime, por que eu matei, por que eu fiz isso, tá? Da personalidade do agente, grau de reprovabilidade da conduta e quem é esse agente, reincidente ou não, e aí fala a reincidência. Então, doutores, prestem atenção. Se houver concurso de agravantes e atenuantes, que seja um agravante ou um atenuante, eu vou utilizar a que for maior, mais preponderante. E o próprio código me fala que nesse concurso, qual que é a mais preponderante. Tá? Então eu tenho o primeiro ponto, as que resultam dos motivos
da personalidade do agente e também da reincidência. Ok? Concurso, então, já está resolvido de agravantes e atenuantes. Ó, motivos, personalidade, reincidência. A jurisprudência fala o quê? Olha aqui, isso aqui não vai cair na prova, vai despencar. Ó, a menoridade penal. A menoridade penal e a senilidade, tá? A senilidade, ou seja, as pessoas idosas, né, maiores de 70 anos, tá? Preponderam sobre a reincidência. Isso é sumulado, tá? Isso é sumulado. Então, no código, a uma análise fria do código, eu percebo que a quem prepondera é a reincidência e a confissão espontânea, tá? No caso de reincidência de agravante, confissão espontânea de atenuante. Mas a jurisprudência já sumulou que a menoridade e a senilidade, elas preponderam sobre a reincidência também, tá? Vamos lá. Gente, só um detalhe importante aqui para vocês que eu não falei. Menoridade aqui não é menos de 18 não, tá? Menos de 21, ok? Menos de 21, porque se for menos de 18, vamos lembrar? Ato infracional, aplicação de medida de segurança. Viu? Desculpa eu não ter lembrado na hora que eu falei aqui, mas isso é óbvio, né? Mas vocês já sabem disso com certeza. Agravantes incide só nos crimes dolosos? Olha a pergunta boa aí. Em regra, sim. Os culposos só admitem agravante da reincidência, agravante genérica no caso de reincidência. Isso também nós vamos memorizar. Outra no crime culposo não existe. Tá bom? Mesmo porque não houve intenção na prática do crime. Tá? Vamos lá? Já acabamos de falar sobre as atenuantes em preponderância. Terceira fase, aí sim, pode aumentar a pena acima do máximo permitido ou diminuir aquele do mínimo, né? No crime tentado também pode ocorrer, ok? E essa terceira fase, ela inaugura a terceira parte do artigo 68. Pessoal, deem uma olhada nisso daí, leiam o código, leiam a doutrina, lembre do sistema trifásico, pena base, agravantes, atenuantes, circunstâncias de aumento e diminuição de pena. Isso é muito simples, porém pode se tornar confuso. Dê uma relevância para isso, porque é muito significante, tá bom? E na próxima aula a gente continua falando sobre a suspensão condicional da execução da pena, o SUSI. Um abraço a todos.